Oi, gente. E aí, tudo bem? No vídeo da nossa aula de hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalhos acadêmicos ou estrutura de trabalhos acadêmicos, tá? Essa, esse conteúdo ele é repartido ali em 3 vídeos principais, né? E nesse primeiro vídeo que eu vou falar com vocês agora é sobre os tipos de trabalhos acadêmicos e dentro de um trabalho acadêmico quais são as seções, elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais. Vou falar ainda de citação, vou falar de imagens, de figuras que a gente pode trazer no texto, tá? E como que a gente pode fazer essa interação de figura e texto e assim por diante, tá? E o que tem que ter em cada uma dessas etapas do trabalho, justificativa, né, ou no objetivo, conclusão, né? Enfim, uma série de elementos textuais aí, pré e pós-textuais também, que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Bom, para iniciar, a gente tem aí 4 tipos de trabalhos acadêmicos: monografias, artigos científicos, dissertações e teses, né? Então, artigos científicos a gente vai falar de uma forma separada na terceira parte dessa aula, no terceiro vídeo, que é mais. O objetivo do artigo científico é um trabalho enxuto, né? Tem ali cerca de 10 páginas, 15 páginas de duração, de tamanho, né? Esses artigos científicos são resumos de pesquisas, né? Então, quer dizer, eu fiz um doutorado em engenharia civil. Esse doutorado em engenharia civil que eu fiz gerou 3 artigos científicos. Cada artigo científico focou em um objetivo diferente, em uma parte, um recorte da minha pesquisa, e aí eu publiquei numa revista científica, né? Então, quer dizer, a minha tese no total, eu estou falando do meu caso pessoal, tem 200 e poucas páginas de tamanho, quase 300, né? E quando a gente fala de artigo científico, a gente está falando de 3 artigos, gerou 3 artigos de 20 páginas, de 15 páginas, né? Então, mais ou menos desse tipo. É um resumo do que tu estudou, focado nos resultados, né? Então, para mostrar o resultado que tu teve e a novidade. Todos os pesquisadores do mundo, quando eles pesquisam e encontram coisas novas, né? Coisas novas, então eles publicam em artigos científicos, né? Que por sua vez são publicados em revistas científicas, e essas revistas elas são classificadas em uma classificação por alto impacto, médio impacto, baixo impacto, aí categorias que a gente classifica ali de A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, né? Então são várias categorias, A1 sendo a melhor e C sendo a pior, né? Então elas estão aí classificadas ali dentro, tá bom? Quando a gente fala de monografia, a gente está falando de um trabalho de TCC. TCC é uma monografia, né? Algumas universidades chamam de TCC, algumas chamam de TC, trabalho de curso, outras TG, trabalho de graduação, né? Mas são todas espécies de monografias, tá? De conclusão de um curso de graduação ou ainda um curso de especialização, por exemplo. Aí depois a gente tem uma dissertação, né? Dissertação está ligado a mestrado, né? Então na dissertação a gente tem é, uma pesquisa de mestrado, um trabalho de conclusão de mestrado. E a gente também tem a tese. A tese é um trabalho de doutorado, é o trabalho de conclusão do doutorado, é uma tese. É interessante mencionar de que a monografia, geralmente ela é um estudo de caso, ela é uma aplicação de um conhecimento numa região distinta, numa edificação, numa obra, é um estudo que está sendo refeito, uma parte, para coletar alguma análise que não foi feito antes, né? É um estudo pequeno, menor, né? Quando a gente fala de uma dissertação de mestrado, já é algo que tem que dar uma contribuição maior. Já é um estudo que você vai se aprofundar mais, né? Você vai falar sobre pontes de concreto armado. Então você vai ter que procurar na literatura tudo que tiver sobre pontes de concreto armado e aí depois fazer tua pesquisa e dar a tua contribuição, né? Ou seja, o que ainda não foi estudado ou se foi estudado, vamos atualizar isso, né? Então você tem que dar algum enfoque diferente na tua dissertação. Já numa tese, a tese tem que ter um caráter de inovação, né? Porque o mestrado é 2 anos, mas a tese são 4 anos, até mais, né? Muitas vezes a gente tem acadêmicos que demoram 5 anos, 6 anos para concluir o doutorado, então quer dizer, é um trabalho mais extenso. Então a tese ela tem que ser um trabalho de caráter de inovação, ou seja,
não pode ter sido estudado antes, tem que ser alguma coisa que ninguém estudou ainda no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Quantas bilhões de pessoas e quantas milhões de pessoas já fizeram mestrado e doutorado, ou TCC, né? Ou bilhões também, né? Nenhuma dessas pessoas pode ter estudado o que você vai estudar. Então, é algo muito inédito, é algo muito diferente, né? Então, hoje é outra coisa. Só para vocês diferenciarem esses 4 tipos de trabalho acadêmico. Então, eu não vou focar muito em todos eles, né? Eu acho que mais na monografia, que vocês vão fazer uma monografia no final do curso, né? Então, é um trabalho que analisa um tema específico por meio de leituras, observações, investigações, né? E assim por diante. Tem que ser escrita conforme as normas da ABNT mesmo, né? Obviamente. A dissertação é de mestrado, é um trabalho um pouquinho mais aprofundado, e depois a tese de doutorado é algo muito mais importante, algo muito mais trabalhoso, né? E aí uma teoria inédita que ninguém tenha pesquisado antes. Aí, sobre a estrutura de trabalhos acadêmicos, a gente tem elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, né? Que elementos seriam esses? Quando vocês vão pegar um trabalho acadêmico, né? A gente tem capa, contracapa, lista de figura, lista de imagem. Eu acho que até nos próximos slides vai mostrar. Todos esses trabalhos, essas folhas, essas seções que vêm antes da introdução, são todos elementos pré-textuais, vêm antes do texto. A tua introdução, o teu referencial teórico, a tua metodologia, os teus resultados e a tua conclusão são elementos textuais. Então, tudo que tiver entre a introdução e a conclusão são textuais. E lá no final, a gente tem sugestões para trabalhos futuros, referências bibliográficas ou bibliografia, e anexos, apêndices. Então, são elementos pós-textuais, ou seja, são elementos que vêm após o teu texto, né? Então, tem essa classificação em 3 categorias. Aqui nesse slide mostra bem isso, né? Então, a gente tem aqui no início, aqui embaixo do slide, do lado da minha figurinha, né, da minha imagem, a gente tem capa, a lombada, folha de rosto, ficha catalográfica, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, que é o resumo em inglês, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas e símbolos, né? São todos elementos pré-textuais, certo? Aí depois a gente tem aqui sumário, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O sumário ainda é pré-textual, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão são elementos textuais, é o teu texto, tu vai elaborar, né? Aqui dentro do desenvolvimento a gente pode colocar então referencial teórico, metodologia, resultados de discussões, tá? E por último, então, a gente tem referências, glossário, apêndice, anexo e índice, né? O índice vai lá atrás, o sumário vai aqui na frente. Nem todos os trabalhos acadêmicos precisam de todas essas folhas. Muitas folhas são obrigatórias, que aqui nesse modelo aqui estão com machurados, estão pintados de cinza, né? Cinza um pouquinho mais escuro. E todos os outros elementos que estão em branco são elementos opcionais, ou seja, o autor vai dizer se ele quer desenvolver isso ou se ele não quer, né? Então, depende, tá? Depende de cada situação. Capa. Aqui eu peguei alguns exemplos da minha dissertação de mestrado, lá de 2018, lá da UDESC de Joinville, né? É um padrão da UDESC, é um trabalho de mestrado, é uma dissertação, ela está disponível no site da UDESC, se alguém um dia quiser consultar, né? Então, aqui a gente tem aqui a capa, que nesse caso virou um livro, né? Então, por isso a gente tem a capa, essa listrinha no meio, essa coluna no meio ali que diz ano 2018, o título, e embaixo tem um negocinho verde, é a lombada. Na verdade, isso é aquela parte do livro que fica à mostra quando o livro está guardado em pé, né? Eu não tenho nenhum livro aqui. Tenho sim. Eu tenho um livro aqui, né? Por exemplo, eu tenho esse livro aqui. Capa, aqui a parte final, né? E esse aqui é a lombada do livro, né? Então, como depois essa folha ela foi impressa assim, essa parte do meio aqui ela vai ficar na lombada aqui à mostra numa prateleira quando ela for
sei lá, guardado numa biblioteca, por exemplo, né? Então essa seria a lombada, tá? Aqui a gente tem a contracapa, né? A contracapa então tem o título, tem esse textinho ali colocado alinhado à direita, né? Dissertação de mestrado apresentava ao programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade do Estado de Santa Catarina, como que é requisito parcial a obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil, né? Professor orientador, o nome do meu orientador da época, Joinville 2018, que o mestrado foi feito em Joinville, tá? Título e meu nome em cima. Isso consta na folha de rosto. Ficha catalográfica, quem elabora isso é a biblioteca. Vocês nunca vão elaborar uma ficha catalográfica, né? Quando vocês terminarem o TCC de vocês, vocês vão mandar o TCC para a biblioteca e a biblioteca vai gerar essa ficha catalográfica e vocês só vão adicionar uma folha a mais no trabalho depois da contracapa com esse texto. Apenas isso. Então, nunca se preocupem com ficha catalográfica. É só mais uma forma de organizar melhor os dados e publicação do livro, né? Tratando como se fosse um livro, né? Essa dissertação. Dedicatória, aqui, né? Essa aqui eu dediquei minha dissertação à minha mãe, tá? Então eu botei dedicatória bem bonitinha ali no canto, né? Agradecimentos, essa aqui eu botei agradecimentos de um outro trabalho, busquei e coloquei aqui, tá? Então agradecimentos, eu posso agradecer meu orientador, a universidade, aos meus amigos, a todos que contribuíram para minha pesquisa de certa forma, direta ou indiretamente, né? Se sei lá, me ajudaram psicologicamente aos momentos de tensão e ansiedade aí durante esses anos de mestrado, doutorado, graduação e assim por diante, tá? Epígrafe, né? Aí eu coloquei duas epígrafes que eu usei, tanto na minha tese de doutorado quanto na minha dissertação, né? Eu gosto de música, então eu coloquei dois trechos de música diferentes. Então eu coloquei ali, mas pode botar uma frase de Clarice Lispector, pode colocar uma frase de Albert Einstein, Charlie Chaplin e assim por diante. Essa é uma categoria que você vai escolher uma frase que você quer para colocar aí, tá? E também ninguém vai te criticar por isso. Fique à vontade nesse ponto quando vocês tiverem a oportunidade de escrever um TCC, uma dissertação, quem sabe uma tese de doutorado. Aí o resumo, né? O resumo, assim, como é que é escrito um resumo? Geralmente o resumo de trabalhos acadêmicos, ele não tem parágrafo, né? É um texto todo cheio, né? Sem parágrafo, só com pontos, e ele tem que ter algumas informações do texto ali dentro, né? Então ele vai dar uma, uma contextualizada no tema, depois ele vai trazer o objetivo, depois ele vai trazer a metodologia, ou seja, como é que você vai atingir esse objetivo, o que você vai fazer no teu trabalho, né? Então também está ali, e resultados, né? Os resultados encontrados foram XYZ para isso, para aquilo, nessa análise deu isso, naquela análise deu aquilo, e no final uma conclusão básica, né? Então, o presente estudo mostrou que é possível utilizar a cinza volante como substituto do cimento Portland em concretos estruturais, né? Foi o caso aqui do resumo da minha pesquisa de mestrado, né? Então, pronto. Aí o resumo ele sempre está acompanhado de palavras-chave, né? Aqui nessa pesquisa, na minha pesquisa de mestrado, eu estudei concreto, eu estudei cinza volante, que é um resíduo da usina termoelétrica, né? Propriedades físicas e mecânicas, que eu estudei isso do concreto, né? Em questão de resistência, trabalhabilidade do concreto e assim por diante. E durabilidade, né? Que eu estudei durabilidade do concreto também. Então são 4 palavras-chave colocadas aí abaixo do resumo. Aqui eu até coloquei para vocês, né? O resumo costuma ter até 500 palavras, geralmente não ultrapassa uma página, né? É escrito apenas em um parágrafo, sem o recuo lá no início, né? Ela deve apresentar ideias de um trabalho acadêmico, deve conter uma breve contextualização, apresentação do problema, justificativa, mostrar com clareza o objetivo, metodologia e resultados, né? E acompanhado da palavra-chave, conforme eu já comentei com vocês no slide anterior. Às vezes eu me empolgo um pouco, né, gente? Eu começo a falar de uma coisa que eu sei que está no slide da frente, aí eu já explico antes, depois a gente acaba passando batido, né? Passando mais uma vez o assunto e falando de novo, então eu acabo pulando, tá? Normal. Aqui eu coloquei algumas coisas coloridas na tela para a gente identificar um resumo esse é o resumo da minha tese de doutorado, né? Por exemplo, o que está em amarelo foi uma contextualização acerca do tema. Eu falei da estrutura de concreto, eu falei dos problemas de recuperação e reparo dessas estruturas,
tá? Eu falei que é um tema atual que precisa ser estudado mais um pouco, né? E depois disso, em azul, eu trouxe o objetivo, né? A partir disso, a partir desse contexto, o objetivo geral desse trabalho foi ou é de investigar a resistência à abrasão superficial de concretos geopoliméricos, tá? Depois, em roxo, lilás, como queiram chamar, eu botei para tanto, né? Ou seja, eu trouxe o objetivo e aí depois eu coloquei esse termo, né? Essa conexão ali. Para tanto, ou seja, para atingir esse objetivo, foram confeccionadas misturas de concreto, assim, 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 tal, tal, tal. E o que eu fiz? E no final, lá em roxo, desculpa, em laranja, eu trouxe os resultados. Depois de falar como eu ia fazer a pesquisa, eu trouxe os resultados. Aí eu botei assim: os resultados mostraram no estado fresco do concreto maior densidade, maior consistência. Depois, no estado endurecido, maior resistência mecânica, menor absorção de água. Depois eu falei dos ensaios de abrasão superficial, que é um desgaste da superfície do material, né? E assim por diante. Por fim, eu trouxe as palavras-chave, que eram aqui abrasão superficial, concreto geopolimérico, metakaolin, cinza de casca de arroz e durabilidade. Tá? Pronto, acabou. É isso aí o resumo. O abstract nada mais é do que o resumo traduzido para o inglês. Né? Não é só jogar no Google Translator, né? O Google Tradutor, para ele traduzir, tá? Porque os termos eles não usam os mesmos termos, então a gente tem que cuidar um pouquinho mais com isso e usar termos corretos, escrever em inglês mesmo, né? É muito importante a gente ter um conhecimento de uma segunda língua, não só na graduação, mas para a vida, né? Para pós-graduação é essencial, né? Mas é muito importante, tá? É só o resumo em inglês. Lista de ilustrações, né? São listas que a ordem dessas listas é tipo a ordem de aparição delas no texto, né? Então aqui vai aparecer lista de figuras, figura 1, então ela vai aqui, figura 1 e o título. Gráfico 1, título aqui, tabela 1, quadro 1, né? E assim por diante, tá? Pode ser uma lista só, se o trabalho não é muito extenso, né? Então ainda pode ser uma lista de ilustrações e aí lá dentro colocar todas essas coisas ali dentro, tá? Ou pode ser separado, né? E aí a gente vai ter lista de figura, lista de tabela, lista de quadro, lista de gráfico, cada uma em sua folha separada, em uma página separada. Pode fazer assim de forma separada também. Aqui tem lista de figuras, né? Figura 1, 2, 3, 4, 5, o título da figura e a página que ela está aparecendo. Lista de quadros, da mesma forma. Lista de tabelas, também, da mesma forma. E aqui a gente está vendo uma questão muito importante que muitos alunos têm dificuldade de entender, e aí eu já trago logo de cara no primeiro semestre da faculdade para vocês. Né? A gente tem tabela e tem quadro. Os alunos não sabem identificar o que é uma tabela e o que é um quadro. Tá? Basicamente, um quadro ele vai conter informações de texto. Né? Então, aqui ó, a gente tem tipos de cimento, a norma brasileira que rege esse tipo de cimento e as adições minerais de cada um desses cimentos. Né? Então, quanto que tem de cada um de porcentagem de adição mineral em cada um desses cimentos, a composição dos mesmos, né? Então, isso aí é um quadro, tá? E aqui a gente tem uma tabela. Na tabela, a gente vai ter informações numéricas, tá? Então, no quadro tem informações teóricas, letras, palavras, e aqui na tabela a gente vai ter informações numéricas. Aqui, nessa tabela aqui, 5, eu estou dizendo quantos quilos de cada um dos materiais é composto cada traço de concreto. A gente tem traço de concreto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o padrão. E aí, dentro desse traço de concreto, desses 10 traços de concreto, eles têm composições de materiais diferentes. Né? Então, tem quantidades de materiais diferentes em cada um deles. Tá? Isso para a produção de 1 metro cúbico de concreto. Então, não tem erro. Tem informação numérica de dados, né? Dados é tabela. Tem informação textual, é quadro, tá? Não, e assim, a tabela, a norma, ela fala para deixar as laterais abertas, como vocês estão vendo. E o quadro, ele é totalmente fechado nas laterais. Daí diferencia uma da outra. Aí vamos para os elementos textuais, né, para o texto. Então,
Geralmente, assim, a gente pode trabalhar introdução, problema de pesquisa e objetivo. A gente pode trabalhar introdução, justificativa, problema de pesquisa e objetivo. Né? Então, a justificativa ela pode estar embutida dentro da introdução ou ela pode estar escrita separadamente. Vai depender do trabalho acadêmico, vai depender do que a universidade vai pedir, as normas de cada universidade e assim por diante, tá? Então, assim, na introdução é onde é a parte do trabalho em que você vai ter que vender o seu peixe, né? Porque um leitor, quando vai começar a ler o trabalho, ele vai começar a ler pela introdução, obviamente. E se a introdução não for bem escrita, não tiver boa, não tiver clara, o leitor nem continua a ler teu texto, ele já joga o teu texto de lado e pronto. Tu escreveu aquilo lá tudo à toa e a pessoa que poderia ler não vai ler o teu trabalho, né? Então, assim, ela tem que ser muito bem elaborada. Parece que não, né? Mas geralmente a introdução ela é elaborada depois que o teu trabalho está pronto, né? O teu trabalho está pronto, aí eu vou fazer a introdução, porque eu sei o que eu estou introduzindo. Como é que eu vou escrever uma introdução se eu nem sei o que é o trabalho ainda? Né? Porque o trabalho ele vai mudar, a gente vai escrever um trabalho de 200 páginas de doutorado em 4 anos, né? 300 páginas em 4 anos. Como é que eu vou fazer uma introdução no primeiro ano? Eu nem sei o que eu estou introduzindo aí, o leitor a ler, né? Então, a introdução e a conclusão são partes do texto que a gente escreve depois de tudo, tá? Então, assim, a introdução ela tem que ser objetiva, tem que ser bem estruturada, tem que ter uma linguagem clara e tem que seguir normas da ABNT. Né? Ela vai introduzir, vai preparar o leitor para apresentar o tema, o problema da pesquisa, o objetivo do teu trabalho, a justificativa, a metodologia, assim por diante, né? É o primeiro contato do leitor com o teu trabalho, né? Em média, uma introdução tem de 5 a 10 páginas, né? A gente está falando de uma introdução que vai ter uma página e meia, 2 páginas, depende do trabalho, até 3 páginas pode ter de introdução. Mais do que isso, não, né? Aqui eu coloquei entre 5 e 10 parágrafos. A introdução ela tem que ter citações, né? Então, quer dizer, ela precisa trazer dados numéricos importantes, né? Por exemplo, eu estou orientando uma menina, né? Uma estudante de engenharia civil que está se formando agora, que ela está estudando impactos de mudanças climáticas em edificações, né? Então, por exemplo, no trabalho dela, a gente vai trazer dados de clima, né? Mudança de clima, aumento de temperatura, quantos graus aumentou, quanto tem se gastado com reparo de edificações e mudanças climáticas, quanto que as mudanças climáticas, quanto de prejuízo que as mudanças climáticas causam no país e assim por diante. Então esses dados eles precisam estar aqui na introdução, porque verdade, ó, esse dado aqui. Então quer dizer, além de eu trazer um dado importante ali, eu vou também mostrar para o leitor por que estudar aquele tema é importante, né? Então tem que ter esses dados aí na frente do teu trabalho. Aí a introdução ela vai se iniciar com uma contextualização do tema, depois ela vai justificar o porquê o tema é interessante para ser estudado, e depois de falar sobre essa contextualização e dizer por que é interessante estudar, tu vai botar o teu trabalho lá e escrever um parágrafo. Por isso é importante estudar o trabalho que eu estou escrevendo, porque é um tema atual e ninguém estudou ainda esse fator e por isso eu vou estudar isso. Né? Então, pronto. Tu já mostrou que é importante estudar o que as pesquisas estão estudando, em geral, né? Dados. E aí, depois, por isso é importante estudar e por isso é importante tu ler meu trabalho. Indiretamente, você vai dizer isso para o leitor. Né? Então é importante a gente também delimitar a nossa área de pesquisa. Eu vou estudar impactos ambientais na cidade de Ibirama, no estado de Santa Catarina. Eu não estou estudando Japão, nem Brasil, nem Nordeste, nem Peru, nem Argentina, nem Uruguai, e assim por diante. Tá? Então isso também é interessante mencionar. Depois disso, a gente tem um outro item, né? Esse item ele pode estar incluso dentro da introdução, depende do trabalho, como pode ser um item separado. Caso for um item separado, a gente vai dizer qual o problema, qual a pergunta da pesquisa, né? Então, quer dizer, é uma questão que indiretamente você vai responder e que vai guiar todo o teu trabalho, né? Por exemplo, eu quero incorporar resíduo têxtil, né? Que em Birema a gente tem muita malharia, resíduo têxtil em concreto, né? Então, assim, a pergunta da minha pesquisa pode ser: existe uma viabilidade econômica e sustentável na incorporação
dos resíduos têxtil em concretos estruturais, né? Então, essa seria a pergunta da minha pesquisa. Ou então fazer um comparativo entre sistemas construtivos, né? Alvenaria convencional e alvenaria estrutural, né? Vamos comparar esses dois sistemas construtivos e vamos dizer, é viável? Qual dos dois sistemas é mais caro? A gente analisando tais e tais aspectos, né? Então, isso também seria uma pergunta de pesquisa a ser estudada. Depois a gente tem os objetivos. Esse sempre vai ter. Indiferente se não tem problema de pesquisa, se não tem justificativa, objetivos sempre vão ter. Né? Objetivos, eles sempre têm o verbo no infinitivo. Né? Por exemplo, objetivo geral, investigar a viabilidade da incorporação da cinza volante no concreto X, do tipo X, no concreto autodensável, no concreto estrutural, no concreto massa e assim por diante. Né? Então, sempre estudar, investigar, né? Relatar. Sempre o objetivo do verbo vai estar no infinitivo, sempre sem conjugar. Né? Então, quer dizer, a gente tem um objetivo geral que ele é mais geralzão de tudo. E a partir daí você vai criar 3 a 5 objetivos específicos, né? Estudar a durabilidade do concreto com adição de resíduo têxtil, né? Estudar a propriedade mecânica do concreto com resíduo têxtil, pode ser esse objetivo. Estudar a viabilidade econômica da utilização de resíduo têxtil no concreto estrutural. Isso tudo pode ser objetivos específicos, mas tudo que tiver de objetivo específico ali, tu vai ter que ter algum procedimento na tua metodologia para responder esse objetivo específico, né? Porque não, se é um objetivo que está ali, na tua metodologia tu tem que dizer como que tu vai fazer para responder essas, teoricamente, essas perguntas, essas sentenças que você está criando nos objetivos específicos. E aí, no final, na conclusão, depois, cada um desses objetivos específicos vai gerar um parágrafo, pelo menos, né? Da tua conclusão sobre esse objetivo, né? Então, se tem 4 objetivos específicos, lá na conclusão, claro que vão ter mais parágrafos, mas vou ter que ter no mínimo 4 parágrafos, dizendo um parágrafo para cada uma desses objetivos específicos respondendo. É durável utilizar resíduo têxtil no concreto. É resistente, né, e tal. É no outro, isso, aquilo, e assim por diante. Aqui, né, eu coloquei objetivo geral. O objetivo geral deste trabalho é investigar o efeito da substituição parcial do cimento Portland por cinza volante como material cimentício em concretos estruturais. Objetivo geral. Além disso, então, objetivos específicos. Dessa da minha dissertação teve 6 objetivos, né? Avaliar por meio de análises químicas e físicas a potencialidade do uso de cinza volante quanto às suas características de posolanicidade, ou seja, se ela pode ser substituta do cimento. Desenvolver um projeto experimental, aplicar ferramentas estatísticas, correlacionar características físicas, mecânicas, né? Fazer uma estimativa de parâmetros, né? De custo, né? E contribuir com uma alternativa sustentável para a obtenção de concretos com o uso de rejeito, tá? Então são objetivos, exemplos de objetivos específicos para o trabalho, né? Aí a gente tem assim muitos. Eu gosto e acho muito importante e interessante a gente colocar imagens, figuras, gráficos no texto, né? Então esse aqui é um exemplo de uma página também do meu trabalho. Estou usando os meus trabalhos como exemplo, né? E aqui eu mostro no mapa do Brasil quais são as localizações das usinas termoelétricas no país, no Brasil. Tá? Então, antes de botar essa figura no texto, eu tenho que chamar essa figura no texto, eu tenho que costurar ela junto com o texto, né? Então eu falo assim, eu escrevo que existem usinas termoelétricas no Brasil e tal. Aí depois no final do primeiro parágrafo ali eu coloco a figura 1 representa a localização das usinas termoelétricas no país. Ou seja, eu chamei a figura, aí eu coloquei a figura ali, com título e com fonte, tá? Aí depois de trazer a figura, eu vou discutir essa figura, né? Então, a figura 1 ilustra a localização das usinas termoelétricas no país. Cada flecha representa uma usina. Percebe-se a maior presença no sul do país, lá, 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 lá. Entenderam? Então, toda vez que eu vou chamar uma figura, e geralmente essas figuras eu nunca não vou chamar de foto, de imagem, eu vou sempre chamar de figura, padronizar isso no meu texto, né? Então, eu vou chamar assim, a figura tal mostra isso aqui. Aí bota a figura. Aí debaixo da figura, você vai explicar o que tem na figura.
Então, tipo, não adianta só olhar a figura, né? Você tem que escrever o que você está querendo dizer com essa figura, né? Então, o que foi o que eu fiz nesse trabalho. Então, esse é um exemplo de como vocês devem fazer isso quando vocês tiverem um trabalho acadêmico durante a graduação. Aí a gente tem o referencial teórico, né? Que aí as figuras também vão estar ali dentro, né? Que vai ser a estrutura do teu trabalho. Todos os temas que vão envolver tua pesquisa vão ter que estar aqui, de alguma forma, escritos. Né? Então, se você vai falar sobre concreto, né? Então você vai ter que ter um referencial teórico escrevendo sobre propriedades do concreto no estado fresco, no estado endurecido, durabilidade de concreto, falar sobre os materiais de construção, cimento Portland, areia, brita, água e assim por diante. Ou seja, todos os temas que indiretamente vão afetar o teu trabalho vão precisar ser colocados aqui no referencial teórico. E aí a gente trata ele por subtítulos, né? Referencial teórico é o capítulo já 4 do teu trabalho, né? Ou 3 do teu trabalho. Então, 3.1, cimento, 3.2, areia, 3.3, brita. Aí depois, 4.1, propriedades no estado fresco, 4.2, propriedades no estado endurecido, e assim por diante, né? Então a gente vai trabalhar subtítulos diferentes. Quando vocês vão escrever um trabalho acadêmico, geralmente esses subtítulos a gente já começa a colocar eles numa lista antes de escrever qualquer coisa, né? Vocês já vão ter, não, nesse meu trabalho eu vou precisar falar sobre isso, isso, isso e isso. Então você vai montar um esqueleto do que você vai precisar falar e a partir daí você vai começar a desenvolver cada um desses temas. Né? Aí a gente tem assim, eu trouxe aqui citações, né? Vocês vão ver isso aí muito ainda durante a graduação, mas já para citar, para vocês já terem uma ideia, né, de como que faz. Citação direta e indireta. Aqui tem exemplos de citação indireta, que são as citações mais utilizadas em trabalhos acadêmicos, né? Você vai ler o livro, estou lendo esse livro aqui, né? É um livro, sei lá, vou pegar aqui do Sunim, o sobrenome do autor, e ele é de 2024, digamos assim. Então eu vou ler assim: então vamos falar sobre concreto. O concreto é um material muito utilizado no mundo inteiro. A sua utilização em per capita só perde para o consumo de água no mundo. Ele é composto de brita, areia, água e cimento. Quem disse isso foi Sunim, né, em 2025. Então, escrevi isso. No final, abre parênteses, Sunim 2025, vírgula 2025, fecha parênteses. E assim por diante. Eu posso mostrar uma citação indireta dessa forma, ou eu posso dizer assim, segundo Sunim, ou Sunim 2025 apresenta a composição do concreto, que é de cimento, água, brita e areia. E, além disso, ele diz que o concreto é o material mais utilizado no mundo, só estão perdendo para a água. São duas formas de citar uma citação, né? Colocar uma citação indireta no teu texto. E aí a gente tem citações diretas, né? Na citação indireta, você leu o trabalho, entendeu e aí resumiu. Esse autor disse isso, né? Já na citação direta, não. Na citação direta, você vai colocar exatamente o que o autor disse. Citação direta, gente, a gente vai usar quando a gente fala de definições, né? Por exemplo, aqui, concreto é definido como, abre aspas. Aí, igualmente como está no texto original, está aqui. Um material compósito que consiste, essencialmente, de um meio aglomerante no qual estão aglutinadas partículas ou fragmentos de agregado. Fecha aspas. Quem disse isso foram Neto e Monteiro, em 2014, na página 13. Tá? E aí, se é uma citação direta, eu preciso dizer qual que é a página que foi citado isso. Tá? Então, nesse caso, é uma citação direta. E vocês podem utilizar também. Mais citações diretas eu acho que são mais, eu penso, que são mais utilizadas em definições, em classificações, não em discussões sobre o tema. Então, você pode usar uma ou outra. Essa é uma citação direta curta, a gente ainda tem citações diretas longas, que aí são menos usadas ainda. Eu nem aconselho usar, então eu nem trouxe aqui no slide para vocês não usarem, tá? E a gente chega já na parte final do trabalho, nas conclusões, né? Então a conclusão é a parte final, você retoma todos os objetivos da pesquisa, conforme eu mencionei. Tudo que foi trazido lá tem que ter um resultado ali, tem que ter uma conclusão, tá? E você fecha o ciclo,
iniciado na introdução, mostrando o que foi descoberto, o que foi analisado, o que foi aprendido ao longo do teu estudo, né? Geralmente a conclusão é formada por um parágrafo introdutório de conclusão, e aí segundo de um parágrafo de conclusão para cada objetivo que você apresentou lá na frente, né? Cada objetivo específico lá tem um parágrafo na conclusão, tem um espaço garantido ali, uma cadeira no céu, não um espaço garantido aí na conclusão, tá? Por fim, no último parágrafo você escreve uma finalização da pesquisa, né? Ou seja, uma conclusão da conclusão. Você vai dizer se o que você estudou ele é benéfico ou não, se vale a pena ou não, né? E aí ali você vai dar sua opinião final sobre o tema. Aí você tem a opinião de dizer o que você quer sobre o tema nesse último parágrafo dessa conclusão, tá? É meio contraditório, né? A gente escreve um trabalho acadêmico sobre um tema, a gente pesquisa muito, e a gente não pode dizer nossa opinião sobre o tema, né? Só quem que disse isso, quem disse aquilo, tem que citar os autores. Mas então, na conclusão, no último parágrafo, você pode dar a sua opinião futura, a sua opinião sobre o tema, né? E depois disso, então, tem uma sessão, pode estar junto com as conclusões, ou então, às vezes, é considerações finais. Se for um trabalho muito básico, até TCC, a gente consegue colocar como considerações finais, não como conclusão, né? Conclusão seria um trabalho mais de mestrado, doutorado e até um artigo científico, né? Então, assim, sugestões para trabalhos futuros. Se você estudou uma coisa, mas você acha que poderia ter uma variável diferente, estudar uma coisa um pouquinho diferente, você pode colocar aqui como sugestão. Vai que você tem um leitor que adorou o teu trabalho e que quer continuar pesquisando, quer usar o teu trabalho como base para fazer um TCC dele ou algo do tipo, você pode colocar sugestões para trabalhos futuros aí também. Daí você pode escrever isso numa sessão separada, né? A conclusão é 5, então você pode botar 6 sugestões para trabalhos futuros e aí escrever. Tá certo, gente? Espero que tenha respondido várias dúvidas. Se alguém tiver ainda mais alguma dúvida, pode me procurar, pode me mandar uma mensagem, um e-mail que eu vou respondendo conforme eu consigo. Tá bom, gente? Obrigado e até o segundo vídeo, a segunda parte dessa aula, que eu vou disponibilizar na semana que vem. Tá bom, gente? Obrigado. Até mais. Tchau.